Boa noite a todos. Boa noite a todos os encarnados aqui presentes na Casa Espírita Nosso Lar, também aos desencarnados e também todos aqueles que estão participando aqui na sala virtual. A nossa palestra de hoje, a nossa conversa de hoje será o tema valorização da vida, né? E antes de iniciar, vou ler uma mensagem aqui desse livro Vigiai e Orai. Iniciar com uma mensagem. Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Com essa mensagem, eu gostaria de convidar a todos para que possam fechar os seus olhos por um instante, acalmar os seus pensamentos, acerenar o coração, para que possamos mentalizar o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso exemplo, Jesus. Para que possamos ser envolvidos por sua paz, por seu amor, por sua luz, por sua misericórdia. E também possamos agradecer que através dos espíritos protetores, benfeitores, sempre está conosco, nos protegendo, nos abençoando. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando, procurando entender um pouco mais sobre essa doutrina restauradora, essa doutrina esclarecedora, essa doutrina que nos acalma, que nos faz refletir. Gostaríamos de pedir, em especial por todas as pessoas enfermas, por todas as pessoas encarceradas, por todas as pessoas que neste momento, por um motivo ou outro, estejam com algum desajuste de pensamentos, de sentimentos, e que possam estar pensando em desistir, que possam receber a visita nessa noite dos espíritos benfeitores, para que possam, através dessa visita, receber um passe, receber intuições e pensamentos e sentimentos de luz, de amor, de acalanto, de acolhimento da sua dor, para que entendam que a vida, ela continua, não obstante acharmos que possamos pôr fim nela.
e que a vida que nós temos é a vida que nós precisamos. E por maiores que sejam as dificuldades, todas elas somos capazes de suportar com o auxílio de todos os espíritos bons, benfeitores, os nossos guardiãos e também todos aqueles que nos amparam, que nos amam aqui no planeta encarnado. Esteja conosco, Senhor, proteja, nos abençoe e que assim seja. Vamos desculpar que às vezes eu dou uma enroscada aqui, que eu peguei uma gripe e a minha garganta ainda tá um pouco... Esse livro aqui dos Espíritos, ele tem uma pergunta, que é a 880, que eu gostaria de ler para a gente iniciar nossa conversa sobre a valorização da vida, né? Na pergunta 880, lá na parte que fala da lei de justiça, de amor e caridade, Allan Kardec consulta os espíritos com a seguinte indagação: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Se nós formos pegar essa resposta desta questão aqui, 880 do Livro dos Espíritos, e nós formos ver lá no Evangelho da Bíblia, né? Nós vamos ver que um dos mandamentos está lá, né? Não matarás, né? Então, a vida, ela é um direito natural. No entanto, quando nós entendemos aqui encarnados, quando estamos aqui encarnados, nós temos uma ilusão de achar que a vida, ela só corresponde ao lapso temporal do nascimento até a morte, né? Então, assim, quando nós conhecemos um pouco dos fundamentos da doutrina espírita, dos seus princípios, como a reencarnação e a existência dos espíritos, as existências das vidas anteriores e a imortalidade do espírito, nós vamos entender que esse período, esse lapso temporal do nascimento até a morte, essa vida corresponde apenas àquele corpo material. Mas o espírito que habita esse corpo material, ele já existia, ele existe nesse lapso de tempo e depois ele vai continuar existindo. Então nós partimos do conceito de que quando o ser humano, numa dor imensa, num sofrimento imenso, que ele já não suporta, que ele acha não suportar mais nas suas forças, ele acredita que tirando, né, antecipando o seu desencarne natural, tirando a sua própria vida, então ele poderá dar fim ao seu sofrimento. Mas nós que já conhecemos um pouco da doutrina, e aqueles que ainda não conhecem, que sejam convidados, né, a conhecer, nós sabemos que a vida não finda com a morte do corpo físico. Então, todas as angústias, todos os sofrimentos, né, do nosso ser, que é o nosso espírito, elas continuarão nos acompanhando. Então, nós estaremos cometendo um grande equívoco com essa atitude. E o que nós podemos fazer, então, para retirar essa dor, esse desespero, isso que pode levar a pessoa a essa atitude tão
tão drástica, né, a uma tragédia desse tamanho. É aprendermos a valorizar a vida. E aí nós precisamos entender todas as formas de vida. Porque às vezes nós podemos cair numa ilusão de olhar para a vida de alguém, de olhar para a vida de outro, né? E achar que aquela vida deveria ser a vida que eu gostaria de levar, a vida que eu teria o direito de levar, que eu mereceria levar. E aí nós cometemos o erro de cobiçar algo que não nos pertence, que não é real, e começamos a entrar nesse mundo ilusório, né? E aí as nossas expectativas começam a se frustrar, porque isso não é real. A nossa realidade às vezes é dura, é difícil, porque nós mesmos, no processo lá de encarnação, escolhemos passar por várias dificuldades, às vezes financeiras, ou às vezes de uma doença que precisamos enfrentar. E aí, chegando aqui, a gente não entende que é necessário passar por esse processo de dificuldade, de sofrimento, de adoecimento, de dor, seja lá o que for, para que a gente possa se melhorar e progredir enquanto espírito. Porque a nossa missão aqui, ela não é apenas uma passagem, ela não vai acabar aqui, nós vamos continuar, né? Nós vamos voltar para o nosso mundo real, o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, às vezes a gente comete esse equívoco de acreditar que tudo tem que se resolver aqui e começamos a nos rebelar contra aquilo mesmo que nós escolhemos e decidimos passar aqui para que a gente pudesse se melhorar ou aprender ou resgatar alguma coisa. Então, o que nós podemos entender para poder valorizar a vida? Primeiro, que tudo aquilo que nós estamos passando, não devemos apontar o dedo para fora de nós, ou achar um culpado, um terceiro, ou uma circunstância ou uma situação. Devemos voltar para nós mesmos e procurar em nós o que é que está acontecendo, de que forma eu posso estar contribuindo ou não para estar passando por essa situação, no que eu posso melhorar ou não. Se realmente não houver nada do que eu possa fazer, eu posso ainda me resignar. Eu posso ainda me resignar e aceitar que certas situações não irão depender de mim. Só que muitas vezes isso é para nós aqui encarnados, para nós que ainda temos sentimentos que precisamos trabalhar para melhorar, nos fere muito o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E nós estamos numa situação que às vezes a gente se revolta e não consegue perceber esse sentimento egoísta dentro de nós. E aí nós não percebemos que não é simplesmente um sentimento de impotência ou de não conseguir, mas é que às vezes a gente precisa realmente passar por aquilo, porque o aprendizado vai acontecer no caminho. Ele não vai acontecer em um milagre ou em alguma pessoa fazendo alguma coisa por mim para resolver a situação. Eu vou precisar passar por aquele processo, eu vou precisar passar por aquela situação para que eu aprenda o que é necessário aprender. Então, em qualquer situação que a gente estiver passando, nós temos que focar o nosso pensamento, a nossa energia na lição que aquilo quer nos ensinar. E não necessariamente na dor momentânea que está nos causando, no desconforto talvez.
mas na lição que aquilo quer nos passar. Porque absolutamente nada acontece por acaso. E absolutamente nada também seria permitido se não fosse necessário que passássemos por tal situação. Seja para nos melhorarmos numa situação de agora, seja para nos resgatarmos questões anteriores de outras encarnações. É difícil entender isso para quem não conhece os pilares, os fundamentos da doutrina espírita, um pouco. Mas as casas espíritas estão aí fornecendo estudos, oportunidades de estudo, porque nós precisamos nos conhecer. Às vezes é muito difícil, porque nesse processo de autoconhecimento a gente encontra, às vezes, algumas coisas que a gente não gosta e é necessário trabalhar para se melhorar. E uma das coisas que a gente precisa aprender é acolher a nossa própria dor. Que às vezes a gente não gosta, a gente mesmo não gosta de identificar, de repente, vamos colocar assim um termo mais simples para entender, mas né, não quero levar para o lado pejorativo, mas às vezes a gente não quer aceitar um defeito, vamos dizer assim, que a gente identifica na gente. A gente aponta o dedo para o outro sobre aquela mesma situação, mas quando alguém aponta de volta ou a gente percebe que a gente está agindo igual, a gente não gosta. E a gente precisa acolher isso. Acolher e falar, não, pera, eu também sou assim, eu também ajo assim, eu também tenho essa limitação, eu também tenho esse problema. E aí? O primeiro passo é entender isso, é aceitar e começar a trabalhar. Porque é exatamente para isso que nós estamos aqui. Para nos melhorarmos. É um passo de cada vez, é claro, mas esse é o propósito. Então, as nossas dores são muitas, são de diversas origens. E esse processo pandêmico que nós vivenciamos, ainda não conseguimos afirmar que saímos totalmente ainda, né? Porque ainda estamos ainda, né, nessa situação que não está, o vírus ainda não está completamente extinto, né? Então a gente ainda fica um pouco com o pé atrás, mas enfim, passamos já, acredito eu que da pior fase nós já passamos. Mas isso contribuiu para aflorar um adoecimento, não vou dizer o adoecimento, mas para aflorar as estatísticas, os números, né? Desses adoecimentos que às vezes as pessoas chamam adoecimentos de doença, são consideradas doenças mentais, doenças psíquicas, mas elas começam com esse processo emocional, às vezes mal resolvido, né? Às vezes interpretado de forma equivocada, às vezes sufocado, enfim. Cada um tem uma origem, não vamos entrar no mérito aqui. Mas esse processo de pandemia, ele acelerou isso e hoje nós estamos vendo, nós estamos percebendo que boa parte da sociedade apresenta algum tipo de problema nesse sentido. E as pessoas talvez, algumas reconhecem e procuram todo tipo de ajuda necessária, seja ela medicamentosa, seja ela de um acompanhamento profissional, enfim, é necessário. O Espiritismo sempre foi a favor da ciência, sempre foi a favor daquilo que venha desenvolver e melhorar, né? Porque teve um tempo na história da humanidade que pessoas que tinham algum tipo de adoecimento mental
elas eram tratadas de uma forma agressiva, eram excluídas da sociedade. Depois, continuando o processo, eram consideradas possuídas por demônios e assim por diante, né? Então, assim, hoje nós já evoluímos, né? Porque é para isso que estamos aqui. O planeta evolui, a sociedade evolui, nós individualmente também evoluímos, e hoje nós já temos a ciência que auxilia nesse tratamento. Mas eu falo por experiência própria, porque eu já passei por processos semelhantes, e não existe a pílula da felicidade. Não existe dentro daquele remédio, né? Olha, toma esse remédio que vai se resolver. Você vai se reequilibrar, você vai se tranquilizar, mas o processo é você entender o que é que está acontecendo. O processo é você entender, aceitar e procurar ver de que forma que você vai trabalhar aquilo ali para mudar, para melhorar, enfim, para se curar. É o autoconhecimento, é o que a gente fala aqui dentro da doutrina espírita, né? É o autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento que a gente começa a fazer essas reflexões e começa a perceber as próprias mudanças, ou não, né? Mas o adoecimento, ele é inevitável, e esse adoecimento, ele não é de agora, ele não é o resultado de um processo pandêmico, ele apenas aflorou porque não está mais sendo possível hoje em dia você abafar casos mais. As coisas estão, né, de uma forma hoje com a revolução que a pandemia trouxe nessa coisa da comunicação virtual. Então, pronto, né? Isso simplesmente, né, colocou tudo em cima da mesa. Então, nós temos aí pessoas com crise de ansiedade, crises coletivas de ansiedade, nós temos aí com pessoas com crise de pânico, com vários tipos, né, de enfermidades se apresentando, e a gente precisa trabalhar isso. Dizem que a profissão do século, inclusive, será o psiquiatra, será o psicólogo, né? E eu não duvido, porque são áreas que estão sendo bastante procuradas, né? Bastante procuradas. E isso é importante, porque antigamente isso era tratado como uma coisa até com certo preconceito, né? Que era uma frescura, ou que era uma coisa sem importância, ou que era um demônio, uma coisa assim, né? Até riam de nós espíritas, né? E faziam piadas, né? E diziam que era encosto, alguma coisa. E hoje a gente percebe que não é nada disso, né? Então, nessa caminhada realmente pela valorização da vida, é um contexto. Então, não vai ser necessariamente uma pílula que vai trazer a felicidade, não vai ser necessariamente olhando o exemplo, olhando a vida do outro e achando que a vida do outro tá boa, e que se eu estivesse no lugar do outro eu estaria bem, e que não é bem assim, porque a gente vê que não é uma questão social só. É claro que nas camadas, às vezes, um pouco mais mais pobres, às vezes acaba acontecendo mais, mas atinge a todos, né? Atinge a todos. E você pode chegar hoje em um consultório médico, pode chegar uma pessoa com poder aquisitivo e a outra sem poder aquisitivo nenhum, com o mesmo problema. A pessoa que tem o poder aquisitivo, ela pode deixar uma mala de dinheiro em cima da mesa de um psiquiatra ou de um psicólogo. E o outro
vai deixar só ali um dinheirinho e tal. Os dois vão sair da consulta da mesma forma, porque não vai ser o dinheiro ou, né, esse poder aquisitivo que vai resolver esse problema. Porque a gente viu assim algumas situações bem gritantes durante a pandemia, que as pessoas que às vezes tinham um poder aquisitivo melhor conseguiam ter um tratamento melhor em uma das fases da pandemia, né? Pegava um avião, UTI, corria, né? E conseguiam até ter um tratamento diferenciado, enquanto outros não. Mas a gente sabe também que quando chega a hora da gente, a gente vai de qualquer jeito, seja lá onde tiver, né? Mas enfim. Mas em relação a isso, não tem essa diferença. Os dois pacientes vão sair dali da mesma forma que entraram, porque não tem essa pílula da felicidade, não tem essa receita pronta, né? Então, assim, nós precisamos valorizar a vida. E de que forma nós vamos valorizar a vida? É entender que nós estamos aqui com um propósito. O nosso propósito é, nesse período que estamos aqui encarnados, é nos autoconhecer, procurar identificar os pontos que nós conseguirmos encontrar, que ainda possamos julgar como pontos falhos, como pontos que precisam ser melhorados em nós, para convivermos melhor com a sociedade, conosco mesmo, se não com a sociedade, pelo menos com os mais próximos, que às vezes a gente tem um discurso, né, de conviver com a sociedade, mas dentro de casa, dentro da família, é um terror horrível, né? E às vezes com você mesmo, você não se perdoa, você não se comunica, né? Então, assim, essas questões que a gente precisa. E isso é valorizar a vida, é aproveitar esse período de tempo do nascimento, né? Ali até a morte desse corpo físico que você está habitando aqui nessa sua experiência, dessa encarnação, para se melhorar. E entender que aqui você não vai gozar de uma felicidade eterna ou de qualquer coisa nesse sentido, porque você não veio aqui para isso. Você veio aqui para outras coisas. E procurar entender qual é o seu propósito nessa vida, qual é o sentido de você estar aqui. Porque com certeza o seu sentido não é ter. Porque nós não levamos nada. Nós só levamos a essência do que somos. Então, independente de qualquer ideia que você imagine de conquistas aqui, é daquilo que você possa levar. E aquilo que você pode levar é aprendizado, é bons sentimentos, bons pensamentos, boas ações que você fez ao longo do caminho. E isso inclui para você mesmo. Cuidando de você mesmo, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, cuidando dos seus, auxiliando da melhor forma possível. Então, isso tudo é um processo de valorização da vida. Porque o que tem que ficar muito claro é que a sua vida não vai acabar com a morte do seu corpo físico. E quando você desencarnar, quando você morrer, você não vai levar nada do ter. Você vai levar só o que você é. Aquilo que você consegue olhar no espelho todos os dias e ver refletindo dentro de você. Não interessa o que a Salete pensa ou fala de mim, ou que se o Miguel me elogia, ou se alguém fala, nossa, mas ela é tão legal. O que interessa é o que eu olho dentro do espelho e o que reverbera dentro de mim. É isso que eu vou levar. As homenagens que porventura as pessoas às vezes recebem na hora da partida, no seu velório, etc e tal, elas são
para nós, até para nos ajudar, nos consolar aqui, os que ficam, né? Mas ele não vai levar isso. Ele vai levar um sentimento de gratidão, se ele conseguiu desenvolver o sentimento de gratidão. Porque se ele não conseguiu desenvolver o sentimento de gratidão, nem isso ele vai levar. Então, é nesse sentido a questão da valorização da vida. O tempo aqui já está dando, Miguel. Esse é um tema que a gente poderia abordar diversos, né? Diversos aspectos, diversas formas. Mas também o tempo é um pouco curto. Eu espero que eu tenha conseguido deixar pelo menos um pouco da mensagem, ou pelo menos instigar um pouco para que as pessoas entendam que a gente só vai conseguir valorizar a vida se a gente buscar conhecer a nossa função aqui. A nossa função, às vezes, ela não é coletiva, às vezes ela é individual, às vezes ela é comigo mesma. Às vezes ela é comigo de suportar a minha própria dor, a minha própria dificuldade para chegar até o fim e não se desesperar e querer ir antes. Talvez seja essa a minha missão aqui, né? Então a gente precisa entender isso e ter isso em mente e buscar forças. E onde que nós vamos buscar forças? Infelizmente nós não temos um plug para ligar na tomada, né? Mas nós temos várias formas de nos fortalecer. Sempre elevando os nossos pensamentos, sempre buscando se conectar, né? Com o conhecimento, com os ensinamentos bons que vão nos fazer refletir sobre isso, para que a gente possa entender qual é esse propósito, qual é a nossa função, enfim. E que a vida não acaba aqui. E que a nossa existência não termina com a morte do nosso corpo físico. É isso. Vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, nos permitindo refletir sobre questões que muitas vezes não estão nesse momento no nosso entendimento, no alcance do nosso entendimento, mas que são necessárias ao menos as indagações, ao menos que nos desperte a curiosidade de buscar respostas melhores para que possamos esclarecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos entender, valorizar a vida, se agarrar nessa oportunidade dessa encarnação, porque ela é uma dádiva, ela é uma oportunidade imensa que nós temos. Foi tudo preparado para que nós estivéssemos aqui, nesse momento, vivenciando essas situações que nós estamos vivenciando, com as pessoas que nós estamos vivenciando e conhecemos na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, enfim. Vamos aproveitar essa oportunidade, por mais difícil que ela seja. Nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos. E nós suportamos. E a misericórdia de Deus jamais iria permitir que nós estivéssemos aqui se não iríamos suportar. E Ele jamais nos deixa sozinho ou desamparado. Nós temos o nosso guia, o nosso amigo,
Nosso espírito superior que sempre está conosco. Às vezes nós nos distanciamos dele, mas ele não se distancia de nós. Vamos buscar nos conhecermos, vamos buscar nos entendermos, amarmos a si próprios, nos aceitarmos, nos perdoarmos, nos melhorarmos, permitirmos errar e recomeçarmos e aprendermos e errarmos de novo e tentarmos mais uma vez. É assim. É assim que nós vamos caminhando. Esteja conosco, Senhor, protegendo, nos abençoando, por hoje e sempre, e que assim seja. Só para... Eu esqueci, eu tirei uma parte dessa nossa conversa aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, no item 3, que fala do homem de bem. Aqui no homem de bem ele vai falar muitas coisas que a gente precisa entender, né? Que às vezes a gente precisa se resignar, na maioria das vezes, para poder entender como vivenciar essa experiência que ele propõe aqui desse homem de bem. Pode ligar aqui a gravação, Miguel?